E a gente começa com a repercussão do dia, destaque de Brasília. A equipe econômica do governo detalhou as medidas que foram tomadas para tentar manter o arcabouço fiscal. Agora, o passo a passo dos principais pontos desse pacote. Repórter André Anelli chegando. André, o que o governo espera, afinal, com essas ações? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Tiago. A você também. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O governo federal espera economizar quase 72 bilhões de reais nos próximos 2 anos com essas medidas de corte de gastos que foram anunciadas hoje. No longo prazo, de 2025 a 2030, a expectativa é que essa economia ultrapasse os 320 bilhões de reais. Os números constam em apresentação divulgada pelo Ministério da Fazenda para detalhar as medidas que serão enviadas ao Congresso Nacional via proposta de emenda à Constituição, uma PEC, e também um PLP, um projeto de lei complementar. A PEC vai prever mudanças em abono salarial, também no Fundeb, desvinculação das receitas da União, subsídios e subvenções e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Já o PLP vai incluir mudanças no salário mínimo, no Bolsa Família, no benefício de prestação continuada, que é o BPC, na Lei Aldir Blanc, além de adoção de biometria para benefícios sociais e mudanças na Previdência dos militares. Tiago. Pois é, e um dos pontos, né, André, que geraram mais ruído com o Congresso e o mercado financeiro, o ajuste no imposto de renda, não é isso? Exatamente isso, como você destacou, esse foi o ponto que mais chamou a atenção, justamente então a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. A medida deve custar 45 bilhões e 800 milhões de reais por ano aos cofres públicos e isentar cerca de 36 milhões de contribuintes. Haddad afirmou que a medida não vai trazer impacto orçamentário porque vai haver uma compensação com a cobrança maior de impostos para quem recebe mais de R$50 mil por mês. Quando tomamos posse, o presidente Lula, ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$ 1.800. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$3 mil. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$5 mil. Essa faixa de isenção vai ser feita da mesma forma que foi feita nas 2 vezes passadas. Ela não atinge todo mundo que tem renda, ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até R$5 mil, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até R$5 mil, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. Haddad afirmou que essas medidas relacionadas ao imposto de renda só vão entrar em vigor a partir de 2026. Isso porque, no ano que vem, o governo vai enviar ao Congresso um projeto estabelecendo essas novas alíquotas e a votação deve ocorrer só em 2025. Tiago. E uma outra dúvida, André, a aposentadoria dos militares, como é que ficou essa questão? Pois é, a revisão de gastos do Ministério da Defesa, que inclui então essa aposentadoria dos militares, todo esse conjunto de medidas envolvendo o Ministério da Defesa deve alcançar 4 bilhões de reais em 2 anos, um número que parece grande, mas que representa menos de 1% do montante total previsto para ser cortado nos próximos 2 anos. Entre as medidas incluídas estão o fim da pensão paga a familiares de militares expulsos das Forças Armadas, que é a chamada morte ficta, então acaba esse benefício. Também aumento do desconto para o Fundo de Saúde para 3,5% a todos os militares
extinção da transferência de pensão e ainda o aumento da idade de passagem para a reserva dos atuais 50 para 55 anos. Haddad afirmou que todas as mudanças foram debatidas com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também com os comandantes das Forças Armadas. Fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço. Fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante. E nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado. Extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão. Estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né? Para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde. A inclusão da área da defesa no corte de gastos, como inclusive já admitiu Haddad, entrou nos instantes finais de discussões das medidas econômicas por determinação do presidente Lula, que avaliou que havia espaço para esses cortes. Tiago. E por último com você, André, o Bolsa Família, um ponto crucial para o governo. Como é que fica? Alvo de muitas mudanças também o Bolsa Família, justamente com o objetivo de evitar fraudes, viu, Tiago? Para atingir esse objetivo, a proposta é que passe a ser obrigatória a biometria para inscrição e atualização cadastral. Também vai ser prevista a atualização obrigatória para cadastros desatualizados há 2 anos, além de obrigar as concessionárias de serviços públicos a disponibilizar informações dos bancos de dados para viabilizar o cruzamento de informações. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, também deve contar com medidas semelhantes, mas com o acréscimo de que será focado em pessoas incapacitadas para a vida, independente e também para o trabalho, essas pessoas que não conseguem trabalhar, além de também essas mudanças no BPC passarem a contar com o acesso à renda das pessoas que moram com os beneficiados, ou seja, a renda dessas pessoas que estão com o beneficiário do BPC também será levada em consideração no momento de conceder ou não o benefício. Tiago. Esmiuçando o pacote, André Anelli de Brasília, você ainda vai voltar nessa edição do Jornal Jovem Pan daqui a pouco. Hora de chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer aqui hoje nos estúdios na Avenida Paulista e também o nosso Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. Bom, de qualquer forma, o pacote ontem a gente já citou alguns pontos, né, com o anúncio que foi feito na cadeia de rádio e televisão, e hoje toda essa discussão que foi feita, não só com o detalhamento pelo ministro, mas também a repercussão como um todo. O saldo mais negativo ou positivo, Dora? Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. O que a gente está vendo até agora é um saldo negativo, não é? Porque o que aconteceu? Isso conseguiu desagradar o mundo da economia e o mundo da política. Porque o mundo da economia considerou insatisfatório e absolutamente inadequado o fato de o governo propor uma isenção, uma medida que abre mão de arrecadação, exatamente no momento em que o assunto é contenção de gastos. O que isso gera? Desconfiança sobre não só a eficácia das medidas, como da real motivação, vontade e disposição do governo de realmente conter gastos. Na política, o que ficou parecendo? Um ato demagógico. Por quê? Por que o governo... Na verdade, o presidente Lula, porque essa foi uma decisão do presidente Lula, resolve anunciar essa medida, já que ela vai ser só para 2026, como estava previsto desde o início, só para o último ano do mandato. Por que anunciar agora? Justamente para criar aquela sensação de compensação, de que, olha, não estamos atingindo os mais pobres, estamos criando medidas de compensação. E essa mistura
foi muito ruim. Então, do ponto de vista da comunicação, o que se interpreta, a coisa foi muito mal recebida. E, por isso, claro, isso pode dificultar a tramitação no Congresso, outras medidas, emendas, enfim. Tá tudo perdido? Não, claro que não está tudo perdido. Mas foi um início, uma largada que não foi a que o governo esperava, pelo menos. Bom, Cristiano Vilela, de qualquer forma, houve essa intenção política, né, de colocar o imposto de renda nessa discussão, mas é o que a Dora falou, se isso fosse ficar, vai ficar mesmo só para 2026, isso de uma certa maneira contaminou absolutamente tudo, talvez pontos até positivos do pacote. Vilela, bem-vindo. Exatamente, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, se o anúncio fosse uma coisa tão positiva assim, quem teria ido para a rede nacional ontem teria sido o presidente Lula e não o ministro Haddad. Mas você vê que o próprio presidente da República não quis botar a sua cara na linha de frente realmente e aceitar o eventual desgaste que poderia ter, e no dia de hoje esse desgaste está sendo confirmado. Faltou coragem ao governo, coragem para encarar a necessidade de corte de gastos. Ninguém corta gastos porque quer, ainda mais no meio político, onde o político, por natureza, gosta de entregar benefícios. Mas existe a responsabilidade e a necessidade de gestão, que muitas vezes aparece nos discursos presidenciais, mas na prática é difícil ser feito e o governo provou isso mais uma vez. Eu vejo que nesse momento nós temos uma crítica com toda a razão por parte do meio político, por parte da sociedade e especialmente do mercado, porque tem algumas contas que meio que de bater o olho a gente vê que a conta não vai fechar. E esses números otimistas que o governo pensa, de alguma forma, cortar para fazer frente à necessidade de se conseguir se chegar no déficit zero ou no déficit quase zero, isso, infelizmente, na prática, a gente vê que será muito difícil alcançar. E além disso, a gente olha agora para outros pontos do pacotão do ministro Fernando Haddad. O André Nelly já trouxe 3 pontos e a gente vai esmiuçar outros 3. Aqui, o primeiro, a isenção no imposto de renda e o salário mínimo primeiro, na verdade. A ideia é mudar o formato de correção, limitando o aumento real, ou seja, acima da inflação. A ser concedido nos próximos anos, a proposta considera uma correção com base no aumento do PIB e a cada 2 anos, mas com limite de 2,5% por ano, o mesmo índice máximo de aumento dos gastos do governo. Ou seja, se a economia subir acima de 2,5% em um ano, o ganho real do trabalhador será limitado. E aqui o governo espera uma economia de quase 12 bilhões até 2026. Bom, Dora Kramer e Cristiano Vilela, mexer, Dora, no salário mínimo, de uma certa maneira, é sempre algo impopular, algo que pode gerar uma insatisfação da população, é isso? Por isso mesmo, por isso essa compensação, porque como se sabia que era necessário mexer no salário mínimo, mexer no abono salarial, por isso essa antecipação atrapalhada, como a gente está conversando aqui, atrapalhada porque, primeiro que fica evidente que é uma compensação, né? Não precisa ter muito tirocínio nem conhecimento dos meandros políticos para ver que isso é uma compensação. E, de alguma forma, explica a demora. Como o ministro Haddad, vocês lembram, cada hora falava, olha, só falta um detalhe, vai ser anunciado, mas havia uma resistência da área econômica, há quem diga até, acho um pouco exagerado, mas que a área econômica saiu derrotada dessa história, porque a ideia de colocar, de fazer essa antecipação que atrapalhou o meio de campo totalmente, foi do presidente Lula. Então, eu acho que ele fez um cálculo aí, só levando em conta a política. E nem sempre, quando o cálculo não é bem feito, o resultado almejado, mesmo da política, pode dar errado. Pois é, e Vilela, o salário mínimo é uma questão obviamente crucial e primordial, porque se o Congresso mudar qualquer ponto em relação a isso, para tentar pelo menos levantar um pouco mais a popularidade, porque se mexer no salário mínimo é sempre algo impopular. Mas aí pode virar também uma guerra entre o governo e o próprio Congresso Nacional, não é? Sem sombra de dúvida. A gente não pode esquecer de combinar com os russos
e que esses temas vão passar pelo Congresso Nacional e existe a necessidade política que o Congresso vai ter, sentindo o interesse da população, o pulsar dos interesses da sociedade, de eventualmente criar alguns ajustes, tentar barganhar de alguma forma alguma compensação a esse tipo de situação. Agora, eu vejo que quando se trata do salário mínimo, esse antídoto de realmente conseguir a isenção até R$5.000 e que vai reverberar com uma redução tributária para quem ganha até R$7.500, isso, ao meu ver, ele acaba de alguma forma suplantando essa possível perda que vai ter a partir do momento que se limita os ganhos anuais com o salário mínimo. Bom, deixa eu ir mais num ponto aqui que a gente fala dos itens. Aqui, ó, o item número 5, super salários. A equipe econômica também quer regulamentar a lei que veta os super salários de servidores públicos, do executivo, do legislativo e também do judiciário. O teto do funcionalismo hoje é de pouco mais de R$44.000 por mês. Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que regulamentou o fim dos chamados super salários. No entanto, o texto retornou ao Senado, onde continua parado. Acompanhe agora a fala sobre esse assunto do ministro Fernando Haddad. Nós vamos retomar o debate sobre super salários, é uma coisa que nós tentamos fazer o ano passado. Nós, publicamente, sobretudo, ministra Esther, ministra Tebet e eu, falamos que nós tínhamos que começar a reforma administrativa pela questão dos super salários, que era o que mais chamava a atenção da opinião pública. E nós tem uma lei que já foi aprovada pela Câmara, que está no Senado, mas nós vamos prever uma lei complementar para regular esse dispositivo constitucional que rege os super salários, para que nós tenhamos segurança jurídica de que a mudança vai ser para valer. Bom, e agora o último ponto, as emendas parlamentares. Você se lembra daquele reajuste máximo de 2,5% para o salário mínimo? Então, esse patamar também deve valer para as emendas parlamentares, tão cobiçadas pelo Congresso Nacional. E pela proposta, o valor global das emendas parlamentares não poderá crescer mais do que 2,5% acima da inflação de cada ano. E tem mais, haverá bloqueio de emendas proporcionalmente aos bloqueios do Poder Executivo, limitado a 15% do total das emendas. E só nesse ponto o Planalto espera economizar mais de R$14 bilhões até o ano de 2026.